Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje é adoração. Eu vou estar lendo lá Mateus 2:8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? A visita dos magos. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Aqui é quando Jesus nasceu e os magos foram lá visitar e eles, não sabiam onde estava. E o rei ficou sabendo, o rei Herodes. E o rei Herodes era o que mandava matar os inocentes, era o criminoso. Então ele ficou sabendo, o que ele fez? Ele falou para os magos lá, para os sábios, avisar ele quando encontrasse Jesus, né? Só que a intenção dele não era adorá-lo, né? Era fazer maldade. E aí, quando o Senhor me levou aqui, né, e falando sobre adoração, quando o Senhor falou sobre adoração, ele naturalmente, ele está querendo nos ensinar, ministrar na nossa vida sobre o que realmente é adoração. Porque falando, né, quando fala aqui, ó, que Herodes fala que também queria ir lá adorar, era só um disfarce para ele fazer a maldade dele. E é pensando, trazendo para nossas vidas, assim também o inimigo age usando pessoas para falar que também está servindo Deus, tudo, para às vezes vir com uma estratégia para fazer você porque se eles voltam lá e falam, né? Imagina, e Herodes fizesse a maldade com Jesus, quem que foi que avisou? Foi eles. Só que Deus é tão maravilhoso que se você ler todo o contexto lá, você vai ver que Jesus avisa eles em sonho, que daí eles mudam eles vão até lá, a estrela guia eles são guiados pela estrela e assim o Senhor nos guia, né? Que o Senhor nos guia quando a gente está caminhando com Ele. Ele nos avisa antes, porque avisou eles antes em sonho, que não era para eles voltar para o mesmo caminho, ou seja, não era para eles avisar Herodes, porque Herodes estava com uma intenção má, né? Então, isso daqui trazendo para nossas vidas, que quando a gente caminha com o Senhor, a gente está, né, fazendo a vontade dele, ele vai nos avisar, mas também a gente tem que estar atenta, porque às vezes a pessoa tá falando, né, também que tá com Jesus, tá caminhando com Jesus, e ela tá com outras intenções a te levar a fazer algo que vai te prejudicar, porque ó, o Herodes aqui, ele falou que ele queria encontrar, que ele queria também ir lá para adorar, mas a intenção dele não era essa. E às vezes a gente, né, e por ele ser um rei, como que você vai saber? Falando, ó, um rei, né? E voltando aqui para nossas vidas, às vezes é uma pessoa que a gente confia e tá falando que tá na mesma visão, tá no mesmo entendimento, e às vezes tá armando uma para te pegar. Mas aqui é tão bom, né? Porque quando a gente caminha com o Senhor, ele nos avisa antes. O inimigo ele pode ter a estratégia dele, mas Deus já tem a estratégia dele para nos livrar. Então o Senhor nos livra. Só que quando o Senhor começou a falar sobre adoração, aqui o Senhor não está pedindo para a gente adorar, porque o Senhor não pede nada para nós. Ele só está nos ensinando o que é a verdadeira adoração. Porque às vezes a gente está falando que adora Ele e a gente não está adorando Ele. A gente está adorando outros deuses. E a gente tem que lembrar que o único que a gente deve adorar é somente um. É só um Deus. Né? A gente deve adorar só Jesus, não há outro, porque quando a gente fala, né, que não, mas eu adoro só um, eu só adoro Deus, né? Eu só adoro, mas às vezes a gente está adorando amor, né? Às vezes a gente está adorando pessoas, às vezes a gente está adorando amigos, a gente está adorando, né, coisas materiais, dinheiro, às vezes a gente idolatra, né? A gente vive com aquilo, às vezes a gente faz coisas, né? Tá adorando mais o que a gente está vivendo, esquecendo que a nossa adoração só há um Deus só. E quando a gente adora outras coisas, a não ser só um, que é Jesus Cristo, a gente naturalmente está adorando outros deuses. E hoje o Senhor começou a falar sobre isso, eu comecei a pensar muito, né? E falando com o Senhor, eu tenho feito minhas renúncias, peço para o Senhor sondar meu coração, mas me diz se tem mais alguma coisa que eu estou, né, adorando e não estou percebendo, porque o Senhor fez um limpa na minha vida, isso é muito nítido, mas a gente às vezes não percebe, a gente está adorando achando que não está, mas não fala, mas às vezes você está adorando. E aí foi quando eu fiquei meditando nisso e é muito forte, porque
o Senhor, né, fala, né? Fala nosso coração quando Ele está dizendo por quê. Porque quando, às vezes, você fala assim, ah, mas eu não adoro, não. Às vezes, né, e hoje, lembrando, né, que hoje é o dia 7 do 7, 7 fala da perfeição, do tempo perfeito de Deus, fala de encerramento de um ciclo, né? Porque quando Jesus fez a terra, né, o mundo, ele fez em 6 dias, no sétimo ele descansou, ou seja, é termo de um ciclo, né? Para você começar, porque o 8 fala do novo. E aí eu já fiquei pensando nisso, para o Senhor entregar um novo, quando o Senhor entrega novo, né? Às vezes ele vai abençoar nós através de pessoas. E aí, às vezes nós vamos querer adorar a pessoa que está nos abençoando. A gente tem que ser grata, tem que agradecer sim, tem que, né, reconhecer sim, mas a gente tem que adorar o Senhor, não focar na pessoa que está nos abençoando, porque às vezes a gente começa a idolatrar a pessoa, né? Isso também falando muito, né, sobre relacionamento também, né? Creio assim que o Senhor quer nos fazer a entender que primeiro a gente tem que adorar Ele, porque tudo vem dele, Ele que fez todas as coisas e tudo é para Ele, né? E foi tão maravilhoso porque hoje eu fiquei meditando muito, achei forte isso, porque assim, a gente falar de adoração é muito sério, porque adoração fala de renúncia, fala também de devoção, né? Fala de reverência, para a gente, né, ter a reverência somente com o Senhor, né? Há um só Senhor. E aí eu fiquei pensando, porque às vezes a gente não se atenta. E muito, como que a gente demonstra a nossa adoração ao Senhor? Fazendo o que agrada a Ele, obedecendo Ele, seguindo os princípios dele. Porque às vezes não é só da gente falar, ah, eu adoro só Jesus. Mas a gente talvez a gente não vive a palavra. E a maior, eu vejo assim, que uma demonstração de amor, né? Por Jesus é a gente querer fazer a vontade dele, servir ele, obedecer ele, né? Fazer tudo para ele primeiro, porque tudo vem dele. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, a gente já está dizendo que ele é adorado, né? Ele é o primeiro, porque muitas das vezes a gente está colocando, e aí eu volto lá pro meu passado que eu, né, adorava pessoas, né? Naturalmente, porque eu tava dando valor para tudo menos para Deus, né? Porque quando eu me vi sozinha, quem que eu fui chamar? Deus. Quem que eu fui chamar? Jesus para me ajudar. E foi quando eu tive o verdadeiro encontro com ele. E eu entendo, né, vendo hoje o Senhor me falando da verdadeira adoração. Às vezes a gente está adorando até o nosso tempo. Nosso tempo nós estamos focando em qual coisas? Ou nós estamos dando a nossa verdadeira atenção para o Senhor, né? E aí fala também de tempo, de passado. Às vezes você está lá focado em coisa, você está adorando coisa lá do passado. Você tem coisa guardada lá do passado que você adora. Ah, eu adoro isso. Ah, isso eu não desfaço porque eu adoro. E aí o Senhor hoje, né, tá ministrando sobre isso, que o Senhor veio ministrar seu coração e foi tão interessante que o Senhor começou também a me lembrar lá atrás, acho que uns 30 anos atrás, que eu estava com uma amiga e nós estava no horário de almoço, nós estava na praça fazendo nosso horário de almoço, batendo papo, e ali a gente conversando sobre Jesus, tudo. E ela estava com uma santinha e ela falou, ó, é minha santinha. E aí foi quando eu falei para ela, olha, é, você não precisa ficar com ela, não, deixa minha santinha aqui. Ela falou pra mim, deixa minha santinha aqui. E eu dei risada e falei pra ela, deixa eu te falar uma coisa, você tem acesso direto com Jesus. Você não precisa terceirizar. Isso daí só é um papel. E você não pode idolatrar um papel desse, falar com a santinha. Ela não faz nada, ela é só um papel. Quem vai fazer tudo para você é Jesus. Você tem que falar direto com ele. Falei, você tá idolatrando um papel, isso daí não vai fazer, não, nada vai fazer, porque tudo vem de Jesus. Você tem que falar direto com ele, ele te responde na hora. É só você ter entregado sua vida para ele já vai te responder na hora. E foi quando ela deu risada, né? E ali ela falou, ai, deixa minha santinha. E ficou com a santinha dela. E nós demos risada e ficou tudo certo, tudo. Depois passou um tempo, ela falou, ai, já joguei minha santinha fora, viu? Ai, nada a ver. Ela entendeu aquilo lá, né? Então, hoje o Senhor me falando sobre isso, porque às vezes, né, ela tava ali com um papel guardado, né? Adorando aquele papel, achando que através daquele papel que ela tinha que pedir para Deus, né? Mas às vezes a gente não é um papel, às vezes a gente está adorando coisas, pessoas, né? E o Senhor está nos falando hoje sobre a verdadeira adoração, que é só Ele, é só um Deus, não há outro. E isso também fala de tudo que a gente colocar na nossa vida, com prioridade,
acima de Deus, a gente está dando a verdadeira adoração. E o Senhor hoje está fazendo a gente refletir, que nós possamos parar, pensar, e lembrando que aqui eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre Jesus, que liberta, que cura e que mudou a minha vida, e falando sobre a Bíblia, porque as experiências que eu estou contando é sobre o que eu tenho vivido com Jesus, né? Então, assim, não é sobre religião que eu estou falando, é sobre Jesus. É o único que muda, é o único que a gente deve adorar totalmente, somente Ele. E primeiro Ele, depois pessoas, depois coisas, né? Mas primeiro Jesus, o único que deve ser adorado. E agora eu gostaria de fazer uma oração, que o Senhor continue ministrando a sua vida, né? Sobre o que é a verdadeira adoração, e que você possa também, como eu tenho feito hoje, né? Pensando, né? Se tem algo que eu estou colocando acima de Deus e pedindo para Ele tirar tudo. Então, que seja também você ministrada pelo Espírito Santo. E Ele é poderoso para nos mostrar, né? E fazer a gente, Ele que nos convence da verdade, somente Ele. E nos levar a viver a verdadeira adoração, praticando a palavra de Deus, vivendo os princípios de Deus, dando a verdadeira reverência só a Ele, temendo a Ele, cumprindo o propósito dEle. Tá bom? Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná, Senhor, hoje o Senhor dizer sobre a adoração, que nós possamos, ó Pai, estar atenta a viver, Espírito Santo, a verdadeira adoração, a te adorar de tudo, de corpo, alma e espírito, sabendo que não há outro Deus para a gente adorar, que nós possamos te adorar com as nossas atitudes, com a nossa vida, entregando tudo a Ti, mas lembrando que muitas das vezes não nos deixe falar sobre adoração com pessoas, que possamos hoje viver o profundo, aí ter o entendimento, que o Senhor nos deu o discernimento da verdadeira adoração, para que nós possamos adorar somente a Ti, Jesus, só a Ti, porque sabemos que há um Deus só, e esse Deus é só o Senhor Jesus. Muito obrigada por essa tarde, por esse dia, e continua ministrando, e que toda a honra, a glória seja a Ti, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Assim eu oro, já louvando e já te agradecendo, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva no canal, compartilha, deixa seu comentário e abençoa outras vidas, para elas também ser ministradas sobre a verdadeira adoração, e que possamos adorá-lo, o Pai, mais e mais. Tá bom? Tchau, boa tarde.